Pare. Olha para mim agora. Um homem tem uma ideia. Ele age em 72 horas. Vira milionário. Outro homem tem a mesma ideia. Ele pensa, planeja, pesquisa e 10 anos depois continua pobre. A diferença não é talento, não é sorte, não é dinheiro inicial. A diferença são 72 horas. E o que você vai descobrir agora vai mudar tudo. Ou vai te fazer negar a verdade pelo resto da vida. Fica comigo. Deixe eu te contar sobre 2 homens. O primeiro se chamava Andrew Carnegie. Em 1870, ele teve uma ideia: criar a maior empresa de aço dos Estados Unidos. Na época, isso era considerado impossível. Mas sabe o que ele fez? 72 horas depois da ideia, ele já tinha alugado o primeiro galpão. Não tinha dinheiro, não tinha equipe, não tinha máquinas, mas tinha uma coisa: decisão executada. 20 anos depois, Carnegie era o homem mais rico da América. Agora deixe eu te contar sobre o segundo homem. Ele tinha 38 anos. Trabalhava numa fábrica há 15. Todo dia, no trajeto para casa, ele pensava: um dia eu abro meu negócio. Um dia eu saio daqui. Um dia eu mudo minha vida. Ele teve essa ideia aos 23 anos. E aos 58, continuava pensando. Porque ele nunca agiu nas primeiras 72 horas. E toda vez que esperava o momento certo, o momento morria. A ideia morria. E ele morria um pouco junto. Sabe qual é a diferença entre Carnegie e esse homem? Não foi capacidade, não foi oportunidade. Foi algo muito mais simples e muito mais brutal. Napoleon Hill passou 20 anos da vida dele estudando isso. Ele entrevistou 500 milionários: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. E ele fez uma pergunta para cada um deles: qual a diferença entre você e uma pessoa comum? E todos eles deram a mesma resposta. Todos. Eles disseram: pessoas comuns têm ideias e esperam. Nós temos ideias e executamos. Mas Hill foi mais fundo. Ele queria saber quanto tempo passa entre a ideia e a ação. E ele descobriu um padrão devastador. Todos esses homens agiam rápido. Não em semanas, não em meses, em dias. Poucos dias entre a ideia e a primeira ação concreta. E hoje, estudos de comportamento confirmam algo muito parecido com o que Hill observou. Existe uma janela de mais ou menos 72 horas. 72 horas entre você ter uma ideia e seu cérebro começar a matar ela. Quando você tem uma ideia, seu cérebro libera energia, entusiasmo, clareza, vontade. Essa energia dura poucos dias. Se você não age nesse período, seu cérebro interpreta como não é importante e mata a ideia. Sem dor, sem barulho, só apaga. E você nem percebe. Você só sente uma coisa vaga. Ah, não deu certo. Mas não foi que não deu certo. É que você deixou a janela fechar. Agora você precisa entender uma coisa. Seu cérebro não quer que você mude. Não é preguiça. Não é falta de vontade. É biologia. Deixa eu explicar. Quando você tem uma ideia nova, o cérebro vê como ameaça, porque ideia nova igual a risco, e risco igual a perigo. Então o que ele faz? Ele começa a sabotar, de forma invisível. Nos primeiros dias ele te dá entusiasmo, mas ao mesmo tempo planta dúvidas. E se não der certo? E se as pessoas rirem? E se você não for capaz? E quanto mais você espera, mais essas dúvidas crescem. Até que no 4º dia, a ideia que parecia genial, agora parece impossível. E sabe o pior? Você acha que foi racional.
Você acha que pensou melhor, mas não foi. Foi seu cérebro te enganando, protegendo você de mudar, porque mudar dói. E seu cérebro prefere você pobre e seguro do que rico e arriscado. Agora grava isso bem fundo. Seu cérebro te sabota quando você espera. Repete isso mentalmente, como se fosse um mantra. Seu cérebro te sabota quando você espera, porque é exatamente isso que ele faz. Então, como você vence isso? É aqui que entra a regra das 72 horas, e é simples. Regra número 1. Quando você tem uma ideia, você tem 72 horas para fazer uma coisa. Não terminar o projeto, não virar milionário. Apenas uma coisa que prova que você começou. Exemplos. Quer abrir um negócio? Você não precisa abrir o negócio em 3 dias, mas precisa fazer uma coisa. Registrar o domínio, falar com um fornecedor, criar a logo, qualquer coisa. Quer escrever um livro? Escreve a primeira página. Quer mudar de carreira? Faz um curso. Atualiza o currículo. Marca uma conversa. O tamanho do passo não importa. O que importa é a direção. Porque quando você age nas primeiras 72 horas, você prova para o seu cérebro que é sério. E aí ele para de sabotar e começa a te ajudar. Regra número 2. Não conta para ninguém até fazer. Porque toda vez que você fala sobre a ideia, seu cérebro recebe uma recompensa e pensa, missão cumprida, mesmo que você não tenha feito nada. Então guarda, age e depois mostra o resultado. Regra número 3. Coloca um alarme para 72 horas, literal, no celular. Alarme, executar ideia. E quando tocar, você já tem que ter feito algo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, porque a perfeição é inimiga da ação, e a ação é o que separa rico de pobre. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Henry Ford teve a ideia do carro acessível. 72 horas depois, ele tinha alugado um galpão. Não tinha motor, não tinha rodas, não tinha nada, mas tinha um galpão. E aquele galpão provou que ele era sério. Thomas Edison teve a ideia da lâmpada elétrica. 72 horas depois, ele tinha comprado os primeiros materiais. Levou mais 1000 tentativas para funcionar, mas ele começou em 3 dias. E sabe o que esses homens tinham em comum? Nenhum esperou estar pronto. Nenhum esperou ter certeza. Nenhum esperou o momento perfeito. Eles agiram com medo, agiram com dúvida, agiram sem saber se ia dar certo, mas agiram. E a ação gerou clareza, a ação gerou oportunidade, a ação gerou resultado. Enquanto isso, milhões de pessoas tiveram as mesmas ideias, mas esperaram e morreram com elas enterradas. A diferença entre um milionário e você não é a ideia, é o que você faz nas primeiras 72 horas. Agora para e responde para você mesmo, não para mim, para você. Qual foi a última ideia que você teve? Aquela que te animou, que te fez pensar, é isso, que te fez sentir que finalmente você ia mudar. Você lembra? Agora responde. Quanto tempo faz? 1 semana? 1 mês? 6 meses? 2 anos? E o que você fez com ela? Nada. Você pensou, planejou, esperou o momento certo e ela morreu. Sem barulho, sem dor, só sumiu. E daqui a 5 anos, você vai ter outra ideia. Vai sentir a mesma empolgação e vai fazer a mesma coisa. Nada. A menos que você mude agora. Não amanhã. Não segunda-feira. Agora. Porque o relógio já começou. Você teve uma ideia vendo esse vídeo. Algo clicou na sua cabeça. E você tem 72 horas. A pergunta não é se você vai agir. A pergunta é: você vai ser mais um que espera? Ou você vai ser diferente dessa vez? Napoleon Hill disse algo que mudou milhões de vidas. A ação é o verdadeiro teste da inteligência. Não é o QI, não é diploma,
Não é sorte, é ação. E você acabou de aprender a regra que separa quem age de quem sonha. 72 horas. Então agora eu vou te fazer um desafio. E é simples. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se você sentiu algo se mover dentro de você, se você percebeu que tem uma ideia morrendo agora mesmo, faz o seguinte. Primeiro, escreve embaixo qual é a ação que você vai fazer nas próximas 72 horas. Não a ideia completa, a ação. Vou registrar o domínio. Vou falar com um fornecedor. Vou escrever a primeira página. Vou atualizar o currículo. O que você vai fazer? E quando você escrever, você está se comprometendo. Não comigo, com você mesmo. E com as centenas de pessoas que vão ler seu comentário. E isso tira o luxo de desistir calado. Segundo, coloca um alarme no celular para daqui 72 horas. Literal. Agora, pausa o vídeo se precisar. E quando tocar, você volta aqui e comenta. Feito. Uma palavra só. Feito. Porque quando você faz isso publicamente, você prova para você mesmo que é diferente. Daqui a 5 anos você vai olhar para trás. E ou vai agradecer por ter começado hoje, ou vai se arrepender por ter esperado mais uma vez. A pobreza começa na mente, não no bolso. Mas a riqueza também. E você acabou de plantar a primeira semente. Agora age. Em 72 horas. Senão, ela morre. E se inscreve no canal, porque toda semana você vai receber uma nova ferramenta para fortalecer sua mente e construir sua vida. Você não é diferente dos milionários que Napoleon Hill estudou. A única diferença é que eles agiram. E você? Vai continuar esperando? Ou vai agir de uma vez?